30. 1 Samuel, capítulo de número 30, primeiro versículo até o 6. Amém, irmãos? Amém. Diz assim a Sagrada Escritura: Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram. Repete comigo: a ninguém mataram. Nem, continuando nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoá, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Comigo: então Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Pode fechar sua Bíblia. Amém, irmãos? Meus amados irmãos, nós, quando estávamos ainda aqui conversando com o pastor André, na quinta-feira estivemos juntos ali no Recanto do Sol, e ele dizia: Ponte, você dá uma palavra lá domingo. Eu disse: tá bom, a gente vamos acertando aí, e aqui estamos. E começamos a pedir: Deus, o que o Senhor tem para que nós venhamos aprender com a tua palavra? Porque o que eu me alegro, irmãos, que quando nós pegamos uma responsabilidade dessa de transmitir uma palavra para a igreja, e Deus nos leva em algum capítulo, versículo, eu louvo a Deus porque o primeiro a aprender a se adaptar com a instrução da palavra somos nós. E aí eu digo: então é aqui que eu vou transmitir para a igreja. Então, quando eu comecei a pensar, orar, pedir a Deus, Deus me leva a esse texto de 1 Samuel capítulo 30, alguns versículos, aonde livro de Samuel, alguns diz que foi escrito, iniciou-se por Samuel, e depois outros terminaram este livro. Porém, não é essa o nosso desejo em falar aqui nessa noite de quem foi, né? Os estudiosos, uns dizem que começou por Samuel, terminou por outros, enfim, mas sim o que está registrado, irmãos. É isso que eu quero compartilhar com os irmãos, é o que está aqui, que é o momento que a Bíblia registra, 1 Samuel capítulo 30, que diz que Samuel é um homem que fez parte de muitos acontecimentos, de tudo quanto é registrado em 1 e 2 Samuel, que está aqui. E diz agora que Davi, quando, depois de ungido a rei, que ele vai caminhando, e quando começa a perseguição de Saul, que era o rei de Israel, sobre a vida de Davi, porque Davi chegou a um ponto que, depois que ele matou o gigante, cortou a cabeça, Saul, rei de Israel, levou ele a uma posição de guerra. E quando voltaram da guerra, a Bíblia diz que as mulheres cantavam e diziam: Saul matou milhares, mas Davi os seus 10 milhares. É um homem que Deus era na vida dele, na guerra, na peleja. E por causa disso começou a surgir uma certa inveja, um ciúmes de Saul, rei de Israel, para com a vida de Davi. E ele começa, Saul, a perseguir Davi. E quando ele persegue Davi, Davi foge, vai para o território filisteu, vai até Aquis, rei dos filisteus,
E quando ele chega ali, ele, com medo de morrer na mão de Aquis, rei dos filisteus, ele se fingiu de louco, começou a babar, a fazer de louco. Aquis diz: aqui já tem muito louco, não precisa de mais. E dispensou ele, mandou ele embora. Mas quando numa outra oportunidade de que Saul está perseguindo Davi, Davi foge novamente e vai para o território dos filisteus. E chega até Aquis, e chega com humildade, pede refúgio. Aquis recebe Davi e diz: não, tudo bem, você pode ficar. Davi tinha 600 homens que acompanhavam ele, que estavam com ele. E diz: você fica, eu te dou aqui a cidade de Ziclag, para que você mora, fique aí. Parece que Davi ficou ali por coisa de 1 ano e 4 meses. E Davi ficou naquela cidade, naquele lugar, território filisteu. Quando Davi está ali com aqueles homens, os filisteus preparam para uma guerra contra Israel. E quando se prepararam essa guerra contra Israel, a Bíblia diz que eles começaram a caminhar para guerrear com Israel. Aquis, o rei dos filisteus, vai caminhando junto com o exército, e diz que Davi, com seus 600 homens, vai na retaguarda de Aquis. Mas, quando eles estão caminhando, os príncipes dos filisteus olhou e disse para Aquis: esse não é Davi? Esse não é Davi, aquele que, quando cantaram, dizia que Saul matou milhares, mas ele é 10 milhares? Esse homem, ele é bom de guerra. Ele é perigoso. Vai que ele vai conosco, e chegando lá, em vez dele ser conosco, ele vira ao contrário por Israel, e nós vamos morrer. Esse homem não é bom estar nesse momento conosco lá. Contra Israel, não. Manda que ele volte. É melhor deixar quieto. E Aquis falou com Davi, Davi pegou seus 600 homens. Por Aquis talvez ele até iria, mas pelos príncipes dos filisteus não. E Davi é dispensado por Aquis, e ele volta com seus 600 homens para Ziclag, que é a cidade que eles moravam. Quando ele chega ali, a cidade foi tomada pelos amalequitas. Eles pegaram tudo que era de aproveito, né, do gado, da ovelha, em tudo. Pegou as mulheres daqueles 600 homens, as 2 esposas de Davi, pegou os filhos, as filhas, e queimaram os demais, tudo que ali restava na cidade. E levaram. Só que tem uma coisa, irmãos, e aqui eu começo a pregar. O diabo, muitas das vezes, ele até nos ataca, e parece até nos tirar algo, seja para quem talvez não tenha uma esposa aqui hoje, não tenha um esposo, não tenha um filho, uma filha, ou até mesmo perdeu outros bens materiais, sei lá o quê. Mas uma coisa é certa, irmãos: Deus é poderoso para nos dar tudo de volta. Deus é poderoso para guardar. Deus é poderoso para nos devolver. É como a vida de Jó. Quando o inimigo está achando que Jó serve por bens material e que diz: tira para ver, Deus permite e diz: pode tirar, e tira, mas Jó não muda de vida espiritual. Tira os bens, tira os filhos, mas Jó olhou e diz: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz o quê? Que no tempo de Deus, na vida de Jó, Deus deu tudo de volta para Jó, e deu todos os filhos na mesma quantidade para Jó. Aleluia. Deus é poderoso, irmão, para nos devolver aquilo que muitas das vezes nós perdemos. Até ainda que seja o inimigo ter levado, mas Deus é aquele que conserva, Deus é aquele que guarda, Deus é aquele que livra, Deus é aquele que dá livramento, que guarda, para que no tempo dele, Ele nos devolva. Ele
nos guarda, Ele nos mantém. A Bíblia diz que quando chegaram, Davi chega, a cidade foi tomada, os filhos, as filhas, a esposa. Davi e aqueles homens choraram. O que eu quero dizer com isso? Fácil, como eu disse no começo, muitas das vezes não é fácil, mas não pode perder a fé, não pode perder as esperanças. A Bíblia diz que Davi e aqueles homens choraram a ponto de não ter mais força. Choraram, lamentaram. E era tão assim difícil que aqueles homens disseram, como se diz, nós estamos acompanhando junto a Davi, servindo a Davi, e agora? Perdemos tudo. O que nos resta é por causa dele. É o nosso líder, é um homem que não está num caminho talvez correto, fazendo as coisas certas. Vamos apedrejá-los, vamos matá-lo. Era a visão daqueles homens. Mas quando isso começou a acontecer, quem é de Deus sabe aonde pede o socorro, irmão. Quem é de Deus sabe para onde vai na hora difícil. Para quem é de Deus sabe a quem recorrer. Para quem é de Deus sabe quem pode resolver. Para quem é de Deus sabe quem tem. Para quem é de Deus tem sabedoria. É difícil, chora, lamenta, mas na hora de buscar socorro, sabe aonde busca. Aleluia! Quando aqueles homens diziam, vamos matá-lo, apedrejá-lo, Davi chamou o sacerdote e diz, traz a veste sacerdotal, e eu vou fazer aqui algo. O que era? Era Davi dizendo, eu vou consultar a Deus, vou falar com Deus, vou buscar a Deus, vou me render a Deus, porque eu creio que Deus tem a solução, eu creio que Deus tem resposta, eu creio que Deus vai me dar vitória. Talvez, meu querido, minha irmã, meu irmão, aleluia! Eu não sei qual é a tua causa, e talvez você já tenha, eu falo com experiência própria, talvez você já tenha pensado em buscar solução em homens, líderes, homens de nome, homens que pode até ter muita coisas, como estudo, financeiro, nome, enfim, nessa terra. Mas eu não sei se você vai ter a resposta que você precisa. Que muitas das vezes os homens nos abandonam, irmão. Muitas das vezes os homens não têm resposta, muitas das vezes os homens não têm solução, mas eu te digo nessa noite, se tem algo para que seja resolvido, como uma solução para a tua causa, eu te aconselho, busca no Senhor teu Deus, busca no Senhor, peça a Ele, fale com Ele, espera no tempo dEle. Deixa Ele traçar o caminho. Pastor, é difícil, eu sei. Esperar sim, aguardar, ok. Mas deixa o tempo de Deus na tua vida acontecer. Deixa o tempo dEle. Quando Davi consultou a Deus e disse, Deus, eu posso ir atrás dos amalequitas, persegui-los, vou alcançar, vai dar tudo certo. O que o Senhor tem para mim dizer? Deus disse, vai, porque você vai pegar tudo de volta. Você vai conquistar tudo de volta. Você vai ter tudo de volta. E como Deus diz, pode ir. Mas temos que entender, como eu disse, o caminho que Deus muitas das vezes faz, irmão. É isso que eu digo que não é fácil. Porque quando nós pregamos uma palavra como essa, falamos, parece que tudo vai cair muito fácil, muito rápido.
Não, irmãos. Nessa vida espiritual, tudo que é feito nas nossas vidas tem um porém, um porquê. Tem o porquê Deus permite, tem o porquê Deus traça, o porquê Deus faz. Sempre vai ter um porquê. Não é apenas para nós alcançar, desfrutar e ficarmos tranquilos, alegres, felizes e pronto. Não, é para que, sempre há um objetivo, um jeito, para que lá na frente isso sirva de alguma coisa. É para que em primeiro lugar o nome dele seja glorificado. Isso é em primeiro lugar. Tudo que Deus tem nos dado, feito com que nós temos alcançado, é para a glória dele. A primeira coisa que você não esqueça, se você está aqui hoje, é para a glória de Deus. Como eu já disse, talvez eu jamais estaria aqui, você jamais estaria aqui. E não estou aqui dizendo só pela vida que eu levava 31 anos atrás, não. De eu pegar o meu carro da minha casa e vir até aqui, Deus já tem me guardado e me livrado. Amém? Amém. Porque muitas das vezes a gente pensa sobre assim, não, Deus só cuida, faz naquilo que, né, que a gente... Não, irmãos, eu estava analisando o quanto muitas das vezes, que nem esses dias atrás, agora mesmo, num dia desses chuvosos, minha esposa tinha que estar na Unicamp, saímos daqui 10 da manhã, voltamos 4, 5, 6 da tarde, chuva que não parava, e nós pegamos esse carro e fomos. Lá resolvemos, voltamos, e quando eu sento no sofá em casa, eu digo, Deus, muito obrigado pelos livramentos que o Senhor deve ter me dado. Porque é caminhão, é carreta, é tanta coisa, irmãos. E o inimigo, ele quer nos tirar o quê? A paz. Ele quer nos desanimar. Ele quer que nós se perdemos. É isso que ele quer. E não é difícil. Pouco tempo atrás, com o mesmo carro, levando minha esposa para o trabalho, quando eu peguei a Anhanguera, veio uma carreta, bitrem, e do jeito que ele ultrapassou pela esquerda, ele jogou para a direita, ele depois veio me dizer que estava vazia, então estava fácil de caminhão novo, grande. Aquilo é igual o carro, irmão. A hora que ele fez, passou um outro caminhão que ele jogou na traseira do meu carro. E não, jogou assim, ele entrou e só relou, só deu uma relada, encostou. Só encostou. Eu perdi todo o controle, esse carro rodou no meio da Anhanguera, depois ele bateu naquela lateral que divide as pistas ali, no guarda-rei, como é que chama aquilo, que é de concreto desse tamanho, ele bateu de lado, entortou as rodas tudo para dentro, saiu ralando a lateral do meu lado, e eu consegui com o carro andando tudo torto, porque ficou tudo torto, ele andando com muita dificuldade, e eu consegui atravessar, tirei no acostamento, a carreta também logo parou, tudo foi acertado, não tivemos perca de nada material, vida, foi, quando eu desci, eu e minha esposa, a gente começou a olhar, disse, Jesus amado, o que é isso? Começa a caçar nessa, eu senti uma dorzinha, que acho que eu bati na hora aqui, mas você começa a procurar onde quebrou, o que aconteceu, porque a gente, irmão, muitas vezes a gente acha que a gente tem controle de tanta coisa, e não tem nada, irmãos. Quando aquela carreta relou, o carro começou a rodar no meio da pista, acabou. Que minha esposa veio e diz, nossa, eu acho que você dirige tão bem. Quem é bem nisso, irmãos? Quem? Ali eu poderia ter morrido, ela morrido. Acabou. Não tem motorista bom, quem é, não existe. Não existe. O único bom aqui é Jesus, irmão. O único bom aqui é Deus. O único que livra, guarda, tem solução, pode fazer pela minha, pela tua vida aqui, ele se chama Jesus. O resto, meu amado, como eu disse, nós viemos aqui para servir, pastor. Esse jovem, ele rege do jeito que rege para servir. Ele é bom, está na mão de Deus. A irmã rege bem, é boa para reger, está na mão de Deus, é para ele, é dele. É dele.
Se ele tirar o espírito, acaba tudo, irmão. O regente fica aí com a mão, não vai acontecer nada. A gente não vai ter graça. Você pode ler a Bíblia, não vai ter graça, não tem. O que é isso? É o Espírito Santo de Deus. E nós estamos sobre um Deus que cuida, um Deus que zela, um Deus que você chora de manhã e se alegra à noite. Um Deus que a Bíblia diz o choro pode durar a noite, de manhã tem alegria. Se está no mundo, diz a minha alegria vai na droga, vai na bebida, vai na prostituição. Não, nós choramos à noite, mas de manhã nós já estamos. Aleluia, aleluia, Jesus. Eu fico vendo em casa, irmão, muitas vezes eu estou lá, aí eu vou lavar a louça, aí eu pego o celular, já louvor, põe lá na janela e começo a lavar a louça e luta e tanta coisinha, né? Porque a gente tem, passa, vive. E dali a pouco eu estou sentindo uns arrepios. Dali a pouco lágrima está descendo. E eu lavando louça. Eu digo, ô Jesus, ajudando a minha digníssima. E eu digo aí, varra a casa. E começo a cantar. Meu menino fala, pai, só canta meio desafinado. Eu digo, não, mas estou cantando. Estou cantando, deixa eu cantar. Não sou cantor, sou adorador. Cantor é outro nível. Eu sou adorador, irmão. Aí canto lá e tal. Pronto, acabou. Esqueci o problema, esqueci tudo, irmão. Não tem mais nada. Antes não, eu vou encher a cara, eu vou para ali, eu vou para lá. Não, irmão, a alegria quem nos dá é o Senhor, irmão. Deus deu alegria a Davi, diz, vai que você vai conseguir. A Bíblia diz que Davi foi. Quando Davi está caminhando, 200 homens cansaram, ficaram no ribeiro, ele foi com 400. Quando ele vai caminhando, surge um homem, olha como Deus faz, surge um homem, 3 dias doente, com fome, padecido. Ele chega e diz, quem é tu? Ele diz, eu sou um egípcio e meu Senhor me deixou aqui, eu estou doente, estou enfermo, já faz 3 dias com fome, eu estou aqui. Quem é seu Senhor? Meu Senhor faz parte dos Amalequitas, nós viemos, atacamos a cidade de Ziglag e pegamos tudo, fizemos tudo, contou tudo para Davi. E diz, quando eu me adoeci, meu Senhor me deixou e foram embora. Como diz o Senhor daquele homem dos Amalequitas, serve para quê? Para morrer. Mas quando Deus chega, irmão, muda. O homem não conseguia falar. Davi diz, Deus dá pão, dá água, cuida dele. Cuidou dele, ele começou a falar. Ele diz, e Davi diz, para onde foram? Você sabe? Diz, por ali. Você pode me levar? Ele diz, com uma promessa. Se o Senhor, 2 coisas, se o Senhor não me matar e não me devolver para o meu Senhor, eu mostro. Davi diz, vamos embora. Eu gosto de Jesus por isso, irmãos. Ele trabalha em umas coisas que o homem se engana. O homem diz, não, Deus chega, muda. É por isso que eu estou aqui. O homem olha e diz, não tem mais jeito. Jesus diz, tem. Acabou, Jesus diz, começou. Está entendendo? Esse Jesus, ele é disso, pastor André. Por isso que a gente tem que ter um cuidado servindo ele. Não vou conseguir, Jesus diz, já estou te dando. Aí assim. Davi diz, aonde é? Ele diz, por ali foi. Davi foi, passou meu tempo, irmão. Davi foi com aquele homem mostrou onde estavam eles, os Amalequitas, estavam fazendo festa, irmão, com tudo o despojo, tal, e estavam fazendo festa. Davi chegou só com 400, 200 ficou. A Bíblia diz que Davi atacou. Pôs aquele povo, 400 parece que escapou, fugiu. Os demais morreram, dos Amalequitas. Davi pegou tudo que eles tinham levado. As esposas, os filhos, as filhas, tudo com vida. Com vida. E mais, ainda pegou do despojo deles também. Tudo que era de aproveito. E trouxe, e foi e voltou. A Bíblia não registra que aquele egípcio, o que foi feito? Eu acho que ele foi com Davi. Porque não tem outro jeito. Davi não matou, não devolveu. Eu acredito que ele foi com Davi. Quando Davi voltou, os 200 homens. Irmão, como que... Jesus, irmão. Quando Davi volta, os 200 homens, alguns filhos, a Bíblia diz como os filhos de Bilial, dos 400 que foi com Davi, diz assim, devolve só a esposa, filho, e manda embora, não tem direito a mais nada. Davi olhou e diz, não, meus irmãos, não, espera aí. Davi diz, quem nos levou, quem nos guardou, quem nos deu tudo de volta, foi Deus. Aleluia, não foi nós, não
Não foi nós, não foi Deus que nos deu. Então dá a esposa, dá os filhos para os 200 que ficaram, que cansaram, irmãos, não aguentou. E ficaram com as bagagens, com aquilo que deu para deixar com eles. Davi diz, reparte de tudo que foi conquistado, do jeito que vamos receber aqui, eles vão receber ali também. E ali foi repartido, e a Bíblia diz que ainda chegando Davi em Ziclag, ele ainda foi para a região de Judá, e de todos os seus amigos, todos aqueles que ele conhecia, ele ainda também distribuiu, irmãos, de todo aqueles bens, as coisas que ele tinha conquistado daquele povo, de volta, além de volta e além dos que eram dos amalequitas, ele trouxe também dos despojos, distribuiu, irmão. Deus, irmão, o homem é arrogante, o homem é terrível. O homem, ele olha e diz, eu estou no bem, como diz, se dane o resto. Não, Deus olha e diz, não, o que essa irmã tem direito, esse meu filho também tem, aquele ali também, aquela ali também, aquele, Deus reparte por igual, para nós, irmãos, para nós, muitas das vezes queremos fazer acepção, mas o Deus que nós servimos não faz acepção. Para ele não tem quem cansou e ficou, quem prosseguiu, não. É igual para Deus, irmão. Deus, ele contempla o coração, ele contempla lá dentro. Ele não está preocupado quem é, igual eu disse aqui, rege bem, faz bonito, faz aquilo. Não faz, mas é para a glória de Deus. Esse que faz ou aquele que não faz, para Deus tudo é igual. Todos recebem a bênção de Deus. Todos Deus tem guardado, Deus tem livrado, Deus tem mantido aqui. E como eu te disse no começo, quem sabe, pastor, eu tenho perdido algo. Se você perdeu, fique tranquilo. Deus está guardando, Deus está conservando. Ele vai te devolver na hora certa, no tempo certo, no tempo dele. Amém, irmãos? Posso fazer uma oração, pastor André? E eu já passei do horário. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Eu quero nessa oração, como nós falamos, se tem algo que você almeja alcançar, aquilo que você deseja que Deus lhe dê, quem sabe de volta, ou que você alcance. Eu não sei o que você tem para conquistar, para alcançar, o desejo no seu coração, eu não sei. Mas com permissão do nosso pastor André, eu quero te convidar, se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar, e você com essa fé que vai manter a sua vida em pé, você vai alcançar em nome de Jesus, irmão. Eu creio que a fé é o que faz a diferença, a fé é o que muda a causa, irmãos, é você crer e continuar firme. Se você quiser vir aqui, senão nós vamos orar daqui mesmo, tá bom? Eu não sei, eu tenho a minha causa, você tem a sua, cada um há uma causa diferente, ou quem sabe aquilo que era seu hoje não está mais no seu poder. Pastor, eu queria tanto, eu tinha, eu perdi, mas Deus é poderoso para te dar de volta, em nome de Jesus, e dá perfeitamente, Ele dá com vida, Ele dá com perfeição, Ele não traz, Deus não dá nada que presta para ninguém, irmão. Deus só dá coisa boa, Deus só dá coisas que vai lhe servir. Deus não vai dar aquilo que não será útil para a tua vida. Amém? Aquilo que o seu coração deseja. Nós vamos orar. Amém? Ore comigo, querido Deus, eterno Pai. Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso querido e Salvador Jesus. Senhor, nós nessa noite estamos aqui reunidos, alegre, porque a Tua palavra falaste o nosso coração. Deus, a Tua palavra nos mostra que o Senhor é o Deus que pode nos devolver aquilo que muitas das vezes o inimigo possa ter levado, aquilo que foi tirado, aquilo que muitas das vezes não está mais no nosso poder, mas nós cremos pela Tua palavra, que o Senhor é poderoso para nos dar de volta. Eu não sei se é esposa, se é esposo, se é filhos, filhas, ou algo material. Deus, o Senhor sabe e conhece o desejo do Teu filho, da Tua filha. Deus, dai-nos a Tua bênção, abençoa-nos com ricas bênçãos do céu. Continua conosco, não nos deixa, porque nós somos dependentes do Senhor. Nós nada podemos sem o Senhor, mas com o Senhor nós tudo podemos, e cremos por fé na vitória, em no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, podeis assentar. Deus continua abençoando a igreja, continua firme com fé, que a vitória é nossa, em no nome